mãe intitulada exigiu que eu entregasse minha casa a ela, porque minha irmã está grávida e precisa mais do que eu. E isso aconteceu há cerca de 2 meses. Estou avisando a todos com antecedência que isso vai ser bem longo. Eu tenho 31 anos e tenho uma irmã de 28, que honestamente foi a filha de ouro da minha mãe, mas não do meu pai desde que me lembro. Meus pais se divorciaram quando eu era adolescente porque minha mãe o traiu com um antigo ex-namorado do colégio e sempre foi controladora, manipuladora e narcisista. E infelizmente, minha irmã era como sua mini eu. Nossa mãe também parecia acreditar que tinha total autoridade sobre mim sempre que estalava os dedos. Ela os estalava e me dava ordens como um cachorro. Foi humilhante. E minha irmã sempre a apoiou também. Portanto, não é surpresa que fui morar com meu pai em tempo integral depois que nossos pais se separaram, enquanto minha irmã ficou com minha mãe. As duas eram muito parecidas, e ambas praticamente pararam de falar com meu pai, a menos que fosse sobre dinheiro. Embora eu seja mais parecido com meu pai era muito voltado para os negócios e começou a me ensinar como fazer sua linha de trabalho assim que eu tinha 16 anos. Fiquei muito bom nisso, e depois de 12 anos trabalhando para meu pai, tornei-me sócio de sua empresa. As coisas estavam ótimas, mas então, cerca de 8 meses atrás, uma tragédia aconteceu. Meu pai ficou um tanto imunocomprometido por ter sido um fumante durante grande parte de sua vida, e morreu com apenas 60 anos depois de contrair Covid. Encontrei minha mãe e minha irmã pela primeira vez em anos, depois que fizemos um funeral socialmente distante para meu pai por videochamada. Meu pai foi cremado a seu próprio pedido e enterrado em um cemitério local. Portanto, não havia corpo ou caixão. Minha irmã parecia triste, mas minha mãe parecia indiferente o tempo todo. Embora eu honestamente não tenha ficado surpreso. A última vez que ela viu meu pai, ela gritou com ele que ele devia mais dinheiro a ela e ameaçou processá-lo. Ao que ele apenas riu dela. Ele pagou pensão alimentícia enquanto era legalmente obrigado, e não mais do que isso. E ele até colocou 30 mil no fundo da faculdade da minha irmã. Mas 10 anos após o divórcio, ele não era mais obrigado legalmente a enviar dinheiro para a mãe por causa da decisão do juiz. Ela não está de forma alguma passando necessidade. Ela trabalha no mesmo emprego que teve por quase 3 décadas, é dona da antiga casa da família que costumávamos dividir, e até alugar 2 dos quartos para o Airbnb, regularmente. Ela não está sofrendo por dinheiro. Algum tempo depois do funeral, o testamento de meu pai foi lido. Aparentemente, ele imaginou que se fumar muito não acabasse com ele, outra coisa o faria. E ainda brincou sobre isso em um vídeo pré-gravado. Eu estava praticamente herdando quase todos os seus bens, da maior parte de seu dinheiro aos seus negócios e casa. Ele deixou um carro para minha irmã, Nissan Altima 2015, e cerca de 10 mil em dinheiro. Minha mãe só conseguiu 1 mil e alguns outros itens que ele afirmava serem dela por direito desde o divórcio. Além disso, eu fiquei com o resto. E minha namorada agora mora comigo na casa que meu pai me deixou. Minha irmã praticamente passou de cursar 2 anos da faculdade comunitária, para viver do namorado e trabalhar apenas meio período online por vários anos. E durante esse tempo ela engravidou, mas sofreu um aborto traumático. Eu não sabia até depois do funeral porque praticamente não tínhamos contato e ninguém mais me contou. Quando a quarentena atingiu o emprego de seu namorado, ele começou a trabalhar menos e menos, e eventualmente, ele só conseguiu ficar meio período. O que prejudicou as finanças dela e dele, a ponto de ele finalmente dizer que ela também precisava procurar um emprego melhor, já que ele estava tentando encontrar um segundo emprego. E então ela engravidou. Ela afirma que ela e seu namorado foram cuidadosos, mas chamam isso de bebê milagroso. Certa noite, ouvi uma batida inesperada em minha porta. E quando atendi, fui saudado de forma desagradável por minha mãe e minha irmã. As duas entraram sem nem pedir, e se acomodaram na minha sala. Minha namorada e eu trocamos um olhar confuso e perguntei por que elas haviam vindo. Minha irmã estava rindo e olhando por toda parte, abrindo portas e aparentemente fazendo um tour pela minha casa. Minha mãe tinha acabado de se jogar no meu sofá e estalou os dedos enquanto exigia uma garrafa de água gelada. Minha namorada pegou a água para ela e eu perguntei por que elas estavam ali. Minha irmã parecia toda tonta e simplesmente me ignorou para continuar bisbilhotando minha casa. E em pouco tempo eu a ouvi gritar do corredor: "Mamãe, está perfeito." Sim, ela ainda a chama de mamãe. Minha mãe finalmente falou e disse: "Bem, acho que é hora de cumprir seu dever de irmão." Para o qual eu estava tipo: "O quê?" Minha mãe disse: "Agora que seu pai faleceu, esta casa deveria ter ido para mim, já que eu era sua única esposa. Mas você ainda pode consertar isso, você ganha muito dinheiro e poderia comprar uma casa nova. Sua irmã precisa muito mais desta, já que ela é a única com um bebê a caminho. Mas se você estiver muito determinado a ficar, pode ficar em quarto e pagar todas as contas até decidir se mudar."
Minha namorada e eu lemos muito Reddit o suficiente para saber exatamente onde isso está indo. E como seria se eu deixasse continuar? Então eu acho que você poderia dizer que estávamos mentalmente preparados. Respirei fundo e disse em voz alta, isso não vai acontecer nem fodendo, você não me dá ordens. Especialmente não na minha própria maldita casa. Sim, eu ganho muito dinheiro, mas assim como meu pai, eu vou guardar para quando eu realmente precisar, não que você se importe. Minha mãe começou a estalar os dedos para mim como costumava fazer e disse em voz alta, pare. Eu sou sua mãe, e você fará o que eu digo porque eu te trouxe a este mundo, e eu sou a única no comando aqui. E como no que diz respeito a você, eu sou Deus, isso significa que quando eu digo pula, você diz quão alto, esta casa é minha por direito, e sua irmã vai morar aqui. Considere isso seu despejo formal. Mas como sou bondosa, vou lhe dar 2 semanas para fazer as malas e passar a escritura da casa para mim. No fundo da minha mente, estou pensando, isso não pode ser real, mas então peguei meu celular e comecei a discar. Minha mãe rapidamente se levantou e gritou, o que você está fazendo? E eu respondi, estou fazendo o que deveria ter feito assim que essa merda começou. Estou chamando a polícia para tirar você da porra da minha casa. Ela começou a bater em mim e conseguiu derrubar meu telefone das minhas mãos, então ela começou a tentar pisar nele, mas fui rápido o suficiente para pegá-lo antes que ela pudesse, então eu disse, inferno. Se você não for embora eu mesmo vou te forçar a sair. Minha mãe prosseguiu e me deu um tapa no rosto, e retribui o favor com o dobro da força, tanto que acabei a derrubando no sofá. Ela colocou a mão no rosto avermelhado e manchado de maquiagem em estado de choque total e então gritou, como você ousa? Inscreva-se para não perder os próximos episódios dessa história.